Olá! Nessa aula, nós veremos como o escalonamento serve como ferramenta para o cálculo determinante de uma matriz. Já que vamos precisar do escalonamento, não custa lembrar, né? Como sei que vocês gostam de escalonar muitas matrizes, pausem o vídeo e escalonem essas 5. Vamos lá! Como o escalonamento foi conteúdo da aula anterior, não vamos explicar os detalhes aqui. Para algumas matrizes, apresentaremos mais de um caminho de escalonamento. Verifique se o seu é algum deles. Se não for, não significa que o seu está errado. Recomendamos fortemente que você faça as contas de todos os caminhos apresentados e entenda as escolhas em cada um. Fiquem com a música enquanto as soluções passam. Além do escalonamento, precisamos lembrar de algumas propriedades do determinante. A primeira delas é que para calcular o determinante de uma matriz triangular superior ou inferior, basta multiplicar os elementos da diagonal principal. Outro fato importante que já vimos é que toda matriz quadrada na forma escalonada é triangular superior. Como conclusão aqui, é que podemos calcular o determinante de matrizes na forma escalonada multiplicando os elementos da diagonal principal. Como exercício, pausem o vídeo e calculem o determinante de todas as matrizes que apareceram como resultado dos escalonamentos do exercício anterior. Vamos lá! Todas as matrizes apresentadas estão na forma escalonada, então podemos calcular o determinante multiplicando os elementos da diagonal principal. Para a matriz ATIL, o resultado é 2 vezes 17,5, que dá 17. Para a matriz A-chapéu, o resultado é 34. Para a matriz BTIL, o resultado é 18. O determinante da matriz B-chapéu é 90. O determinante da matriz C é 0. Um erro comum é, na hora de calcular o determinante, confundir com os pivôs. Quando uma matriz está escalonada, o determinante não é o produto dos pivôs, é sempre o produto dos elementos da diagonal principal. Nunca confunda isso. Para a matriz D, o resultado é 8. Para a matriz E1, o resultado é 60. O determinante da matriz E2 é 180. De E3 é 196. E da matriz E4 é 240. Recapitulando mais um pouquinho, vimos nas aulas de determinantes como as operações elementares afetam o resultado do determinante. A operação tipo 1, de troca de linhas, cria uma nova matriz cujo determinante tem sinal oposto ao determinante da matriz inicial. A operação tipo 2, de multiplicar uma linha por um número k diferente de zero, faz com que o determinante da nova matriz seja k vezes o determinante da matriz inicial. Observe bem a equação relacionando os determinantes. O determinante da matriz final é k vezes o determinante da matriz inicial, e não o contrário. A operação tipo 3, de somar um múltiplo de uma linha a uma outra linha, é a mais legal de todas, pois não altera o determinante. Vamos ver alguns exemplos bem simples. Nesse primeiro exemplo, foi dado o determinante da matriz inicial igual a 10. Usando a propriedade, concluímos que o determinante de ATIL é menos 10. No caso da operação tipo 1, a mesma ideia funciona se o determinante conhecido é o determinante da matriz final. Nesse caso, se o determinante de ATIL é menos 2, então o determinante de A é 2. Escrevemos uma continha em duas etapas aqui usando a equação inicial passada, mas é claro que você poderia calcular direto invertendo o sinal. Por fim, é importante manter a relação genérica quando uma operação é aplicada. Genérica no sentido de dizer que os determinantes se relacionam sem ter um valor conhecido de nenhum deles. No caso de troca de linhas, essa relação sempre é que um dos determinantes é o oposto do outro. Vamos agora à operação tipo 2. Aqui a operação feita foi multiplicar a linha 2 por 3. Também recebemos de informação o determinante da matriz inicial. Pela propriedade, o determinante final é 3 vezes o determinante inicial, portanto igual a menos 6. Vejamos agora como fazer caso o determinante conhecido seja o final. A equação nos diz que o determinante de ATIL é menos 5 vezes o determinante de A. Apesar de o determinante que queremos não estar isolado na fórmula, basta passar o menos 5 dividindo. Nesse caso, o resultado é menos 4/5. Ainda para a operação tipo 2, vamos escrever a versão genérica para uma dada operação. A operação passada foi multiplicar a linha 1 por menos 3/7. Isso significa que o determinante da matriz final é menos 3/7 vezes o determinante da matriz inicial. Só para dizer que fizemos exemplos de todos os tipos, vamos fazer com operações tipo 3 também. Quando conhecemos o determinante da matriz inicial, o da final é o mesmo, pois essa operação não afeta o determinante. O mesmo ocorre se o determinante final fosse conhecido. E a relação genérica é óbvia aqui também. Independentemente da operação tipo 3 feita, sempre teremos determinante ATIL igual ao determinante de A. Um exercício agora. Imagine que você partiu de uma matriz A, fez várias operações elementares em sequência, obtendo ao final a matriz ATIL.
O item A pergunta o determinante da matriz final, caso o determinante da matriz inicial seja igual a 7. O item B pergunta o determinante da matriz inicial a partir do determinante final. Por fim, no item C, encontre a relação entre os determinantes. Pausem o vídeo e mãos à obra. Vamos lá! Partindo da matriz inicial com determinante igual a 7, vamos seguir as operações e calcular o determinante de cada uma das matrizes da sequência. Como a primeira operação é uma troca de linhas, o determinante da matriz representada pelo primeiro retângulo em roxo é menos 7. Como as três operações seguintes são todas do tipo 3, então o próximo determinante também é igual a menos 7. Mais uma vez, uma troca de linhas. Logo, o próximo determinante é menos 7. A próxima operação é tipo 2 e multiplica a linha 2 por 2. Assim, o novo determinante é multiplicado por 2, ficando igual a 14. As próximas duas são tipo 3, então o determinante permanece 14. As próximas duas são tipo 2. Devemos multiplicar o determinante por 1/6 e por 1/10. Com isso, o resultado obtido é 7 sobre 30. Por fim, a última operação é tipo 3, então o determinante da matriz ATIL final é 7 sobre 30 também. Vamos agora para o item B, partindo do caminho contrário. O determinante final é que é conhecido agora. Como a última operação é tipo 3, então a penúltima matriz da cadeia também tem determinante igual a menos 2. As próximas duas operações são tipo 2. Como estamos fazendo o caminho de trás para frente, devemos dividir o determinante final pelos múltiplos para encontrar o determinante inicial. Dividindo menos 2 por 1/6 vezes 1/10, obtemos menos 120. As próximas operações não alteram o determinante, então continua menos 120. Mais uma operação tipo 2, então devemos dividir o determinante final pelo múltiplo para encontrar o determinante inicial. Logo, o determinante procurado é menos 120 dividido por 2, que dá menos 60. Agora temos uma troca de linhas, invertendo o sinal do determinante. A inversão de sinal funciona da mesma forma tanto quando o determinante conhecido é o inicial quanto o final. Aqui, invertemos o sinal de menos 60 para 60. As próximas operações são tipo 3, então o determinante permanece 60. Por fim, a primeira operação inverte o sinal, então o determinante da matriz inicial é menos 60. Vamos agora ao item C. Apesar de ser legal seguir o passo a passo que vimos antes, é mais útil montar a relação geral entre os determinantes. O que devemos fazer é olhar para todas as operações e marcar todas as de tipo 1 e 2, pois são essas que alteram o determinante. Após isso, podemos escrever a fórmula. Lembre que o determinante final é igual às alterações vezes o determinante inicial. Agora é só escrever as alterações feitas pelas operações. Cada troca de linha representa uma multiplicação por menos 1 e cada operação tipo 2 representa uma multiplicação pelo múltiplo correspondente. Multiplicando tudo, obtemos que a relação nesse exercício é que o determinante final é 1 sobre 30 do determinante inicial. Confira as respostas dos itens A e B para ver que estão de acordo com a fórmula. Mais que isso, use a fórmula rapidamente para responder aos itens A e B simplesmente substituindo os valores passados. Agora que revisamos tudo o que precisamos para essa aula, vamos ver como calcular o determinante usando escalonamento. Bom, como era de se esperar, a primeira coisa a fazer é escalonar a matriz recebida. Vamos chamar a matriz inicial de A e a matriz obtida após o escalonamento de ATIL. A segunda etapa é montar a relação entre os determinantes A e ATIL, como vimos no item C do exercício anterior. Para isso, é só ver a lista de operações usadas no escalonamento e encontrar a relação a partir das alterações que cada uma faz ao determinante. O terceiro passo é calcular o determinante da matriz final ATIL. Como essa matriz está escalonada, então seu determinante é bem fácil de calcular, é só multiplicar os elementos da diagonal principal. Por fim, como temos a relação entre os dois determinantes e o determinante de ATIL, é só usar a relação para encontrar o determinante de A. Vamos ver um exemplo. Imagine que você recebeu uma matriz A, escalonou e obteve a matriz ATIL em vermelho. Com as etapas do escalonamento, podemos montar a relação entre os determinantes. Nesse caso, o determinante final é menos 1 vezes 3 vezes o determinante inicial. O menos 1 veio da operação de troca de linhas e o 3 veio da operação tipo 2 de multiplicar a linha 3 por 3. Com isso, a relação obtida é que o determinante de ATIL é menos 3 vezes o determinante de A. Agora vamos calcular o determinante de ATIL. Multiplicando os elementos da diagonal principal, obtemos 240. Por fim, basta substituir na relação. 240 é igual a menos 3 vezes o determinante de A. Isolando, obtemos det de A igual a menos 80. Fácil, né? Veja vocês agora. Calcule o determinante dessas 5 matrizes. Nós não iríamos fazer vocês escalonarem 5 matrizes para nada no início da aula, né? Peguem o escalonamento que vocês já fizeram, montem a relação entre os determinantes, calcule o determinante da matriz final e, por fim, encontre o determinante da matriz inicial. Pausem o vídeo e calculem. Vamos lá! Apresentaremos soluções baseadas em todos os escalonamentos que vimos no início da aula. Para a matriz A, vimos 2 caminhos de escalonamento. No primeiro, só há uma operação tipo 3, então os determinantes inicial e final são iguais.
O determinante de ATIL é o produto dos elementos da diagonal principal, que dá 17. Por fim, como os determinantes são iguais, então o determinante de A também é 17. Usando o segundo escalonamento, uma das operações é do tipo 2. Nesse caso, a relação entre os determinantes é det de ATIL igual a 2 vezes det de A. Calculando det de ATIL, obtemos 34. Substituindo na relação, chegamos que o determinante de A é 17. Dois comentários aqui. Apesar de chamar nos dois casos a matriz final de ATIL, elas não são a mesma. Só usamos o mesmo nome para ficar compatível com as notações que já vínhamos usando. O segundo comentário é que o resultado para o determinante de A deu o mesmo, o que já era esperado. A matriz final do escalonamento pode ter determinante diferente, dependendo do caminho seguido no escalonamento. Mas, ao calcular o determinante da matriz inicial, o resultado tem que ser o mesmo, a não ser que haja algum erro de conta. No primeiro escalonamento da matriz B, só há operações tipo 3, logo, os determinantes são iguais. O determinante de Btil é 18, logo, o determinante de B também é 18. Usando o segundo escalonamento visto para B, há uma relação tipo 2. Nesse caso, a relação entre os determinantes é de que o de Btil é 5 vezes o de B. Calculando o determinante de Btil, obtemos 90. Usando a relação, concluímos que o determinante de B é 18. No escalonamento da matriz C, apenas operações tipo 3 foram usadas, portanto, os determinantes são iguais. Calculando o determinante de Cetil, o resultado é 0. Logo, o determinante de C também é 0. Para a matriz D, houve uma troca de linhas. Assim, os determinantes têm sinais opostos. Calculando o determinante de Dtil, obtemos 8. Logo, o determinante de D é menos 8. Apresentamos 4 escalonamentos para a matriz Z. Vamos calcular o determinante por esses 4 caminhos. No primeiro, só há operações tipo 3. Assim, os determinantes são iguais. Calculando o determinante de etil, obtemos 60. Portanto, o determinante de E também é 60. Usando o segundo escalonamento, há 2 trocas de linhas e uma operação tipo 2 de multiplicar a linha 4 por 3. Logo, a relação entre os determinantes é det de etil igual a 3 vezes det de E. Calculando o determinante de etil, o resultado é 180. Substituindo, obtemos o determinante de E igual a 60. O terceiro escalonamento usa 6 operações tipo 2. Assim, a relação entre os determinantes tem a multiplicação dos 6 fatores. 2 fatores 2, 2 fatores 7, 1 fator 1 sexto e 1 fator 1 décimo. Calculando o determinante de etil, obtemos 196. Simplificando o produto dos 6 termos em amarelo, o resultado é 49 sobre 15. Substituindo o valor do determinante de etil, obtemos mais uma vez a resposta 60. Vamos ao último escalonamento visto para E. Nesse caminho, há 2 operações tipo 2 e 2 tipo 1. Calculando o determinante de etil, obtemos 240. Substituindo, obtemos novamente a resposta 60 para o determinante de E. Alguns comentários importantes agora. O determinante da matriz inicial é imutável, independentemente do caminho do escalonamento escolhido. Já o determinante da matriz final pode ser diferente, pois depende das operações escolhidas. Você pode usar o determinante como uma forma de testar seu escalonamento. Por exemplo, se você e seu colega escalonaram a mesma matriz e usaram as técnicas dessa aula para calcular o determinante da matriz inicial, ambos devem encontrar o mesmo resultado. Se der diferente, alguma conta está errada em algum lugar. Cabe a você e seu colega conferir tudo até achar o erro. Cabe ressaltar aqui que se os resultados derem iguais, não garante que os escalonamentos estão corretos. Outro comentário interessante é que o determinante da matriz original só dá zero quando a diagonal principal da matriz escalonada possui algum zero. Tente concluir por conta própria que a única forma de não haver zero na diagonal principal da matriz na forma escalonada é que todos os pivôs estejam na diagonal principal. Com isso, podemos concluir que o determinante não é zero exatamente quando o posto da matriz é igual à ordem da matriz. Isso dá um incremento a um teorema que já conhecemos relacionando determinante e matriz inversa. Agora também sabemos que o determinante ser diferente de zero também está relacionado ao posto. O teorema agora diz que a matriz possuir inversa é equivalente ao determinante ser diferente de zero, algo que já vimos previamente, mas agora também é equivalente ao posto da matriz ser igual à sua ordem. Para você que nunca viu um enunciado matemático falando de afirmações equivalentes, isso significa que quando uma das afirmações é verdadeira, automaticamente todas as outras também são, assim como quando uma é falsa, todas as outras também são. Por exemplo, se você descobrir que uma matriz não possui inversa, então com certeza ela tem determinante igual a zero e com certeza seu posto não é igual a n. Nossa videoaula encerra aqui. Sua tarefa agora é resolver os divertidos determinantes que estão na lista de exercícios. Até a próxima!